Boa noite. Começa agora mais o programa Wagner Salles Entrevista. A nossa entrevistada de hoje é a jornalista e empreendedora da cultura e da comunicação, Liane Vassano. Mas antes de começar a nossa conversa, queremos agradecer a participação de nossos colegas de jornalistas do escritório do portal de Polo de Notícias em Angola, que tem como capital Luanda, de onde acompanham este programa, apesar do fuso horário. Aquele país está 5 horas à frente do Brasil, né? Agradecemos também a parceria do nosso amigo Dedé Araújo, da nossa FM Rádio e TV, a mesma que, que sem o que este programa não estaria acontecendo. E também da nossa colega Vera Cruz, a mesma que tem um programa de grande audiência pelo canal Polo de Notícias TV, o Samba a Vera. Um abraço especial para o pessoal do Bistrô da Avó, representado pela querida Jandira, e ao nosso amigo Adelino Góes, dois grandes incentivadores da cultura de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Para quem está chegando agora, tem um pedido especial. Assine nosso canal acionando o sininho, que se encontra logo abaixo aqui do vídeo, e dê seu like. Isso é muito importante para nós. Boa noite, Liliane. Muito obrigado por você estar aqui neste dia tão especial para as mulheres. Boa noite, Wagner. Muito obrigada pelo convite. Feliz noite para o pessoal de Angola, que eu sei que eles falam assim por lá, né? Já tive aí oportunidade também de trabalhar com Angola. E dizer que é muito importante estar aqui no dia 8 de março, e na verdade eu acho que todos os dias é dia de mulheres felizes, né? Mas a gente tem essa data, então estamos aqui para falar de nós mulheres. Essa é a nossa homenagem também. Essa entrevista de hoje também é a nossa homenagem às mulheres. Você é uma pessoa tão especial, empreendedora de cultura e comunicação. Agora, por que, por que você se posiciona no mercado como empreendedora da cultura e da comunicação, Liane? Todo mundo tem essa curiosidade e eu acho que vou começar a minha história. Eu acho que empreender é você dar o seu tempo para alguma coisa, né? Então, quando eu me formei, há alguns anos atrás, no século passado, né? Mas é com orgulho que eu falo que eu tenho mais de 25 anos de profissão. Você tem 20 anos a mais do que eu. Não, engraçado, eu estou completando, acho que esse ano estou completando 47 anos de comunicação. Exatamente isso, eu tenho 27 por aí. Mas então, eu não gosto de entregar, mas eu estou nos anos dourados agora, dia 22. Mas, assim, eu sempre achei que a comunicação é uma construção. Da mesma forma que a gente tem que construir uma notícia, a gente tem que construir uma história, né? Nós comunicadores vivemos de boas histórias, ou às vezes nem tão boas assim, mas somos obrigados a contá-las. E aí, quando eu me formei, por uma questão pessoal, eu precisei trabalhar em home office, né? Então, a minha empresa, a LV Comunicações, ela foi criada em home office e ela está em home office esse tempo inteiro, né? Então, isso não é baladinha de pandemia, não. Isso é realidade, a gente funciona em home office e, graças a Deus, sempre deu muito certo. Então, empreender é a construção. Quando a gente começou, era assessoria de imprensa, só, né? Era aquela coisa de passar fax, né, de ligar para a redação, você recebeu meu fax, aí depois você imagina aquele rolo de fax, um monte de páginas, você veio de redação, sabe o que estou dizendo, né? Então, assim, e aí eu fui entendendo que eu precisava construir mesmo, dar o meu tempo, ir construindo o meu espaço dentro da comunicação, porque já que eu tinha que trabalhar em home office, eu precisava ter referência em alguma coisa. Então, construir a minha empresa, construir a partir do catálogo, eu procurei os meus primeiros clientes naquele Páginas Amarelas, então eu tinha classificando as áreas que eu gostaria de atuar, restaurante, saúde, beleza, eu fui criando ali, fiz uma cartinha de apresentação, literalmente, e coloquei no correio.
assim, mais de 1000 cartas. Eu ia no correio de vez em quando, colocava algumas, né? Porque também tinha uma questão do investimento, né? O empreendedor, ele tem sempre que estar investindo naquilo que ele tem, então conforme eu ia ganhando, eu ia investindo, e até hoje tem essa coisa de separar uma parte para investir na empresa, né? Então, assim, olha, a Juliana está aqui já assistindo, Juliana aqui no Minha Sócia, hoje eu tenho uma sócia, a Ju, está aqui já mandando os coraçõezinhos, seus aplausos, né? A gente se admira. É, então, eu fui construindo dessa forma, sabe, Wagner? Com o tempo, né, veio a informática, veio a internet, a gente começa a conectar mais com os jornalistas, com as pessoas, com a função das pessoas de imprensa é ficar nesse meio do caminho, né, entre o produto e a publicação, né, o jornalista em si. E então isso foi criando, aos poucos, então eu fui construindo mais. Aí chegaram a possibilidade de trabalhar com cultura, daí vim empreender comunicação e cultura. Comecei a fazer assessoria de imprensa de projetos culturais, sabe? Temos um companheiro de Angola, estou acompanhando a partir de Angola. Esse é o nosso companheiro lá Obrigada, do escritório do Polo de Notícias em Angola, é o Matias. obrigada, Matias. E aí, eu comecei a fazer assessoria de cultura, mas na verdade, depois eu fui entender que na minha cronologia, eu comecei a fazer assessoria de imprensa, você lembra desse papo? Quando eu era muito criança, porque a minha mãe era produtora cultural, tá? Então minha mãe tinha peças de teatro em cartaz, e ela dizia assim, minha filha, é, você liga para esse número e confirma o tijolinho no jornal, que diz que, olha, a peça vai continuar. Então, eu sabia que toda segunda-feira eu tinha que ligar para o Rio Show e tinha que ligar para a revista Programa Rio Show do Globo, para já saber. E aí atendia, olha, para confirmar que a peça tal vai seguir. Então, isso para mim era uma coisa importante para fazer. Imagina, eu com 10, 12 lembrando pelo jornal. Então, eu acho que as coisas, às vezes, quando eu estava a gente conversando antes aqui, né, que tudo vai se engrenando na sua cronologia, é muito isso. E eu acabei, comecei a trabalhar com isso e vieram os projetos culturais me pedindo para fazer assessoria, shows, teatros, exposições. Eu falei, e a minha mãe já tinha essa coisa, né, de trabalhar no teatro, era muito comum sair da escola e visitá-la no teatro, né, que estava montando luz, não sei o quê, né. Eu, por minha vez, também fiz balé desde pequena, então eu fui para o balé antes da escola, né, então, assim, com 2 anos e meio eu já estava dançando balé, já estava no palco, sabe? Então, essa conexão de cultura sempre vem. Eu acho que o balé te traz muita cultura, te traz a cultura de colaboração acima de qualquer coisa. É uma coisa que a gente ainda pode falar mais para frente depois. Mas vamos voltar aqui para a cultura. E aí eu comecei, eu falei, nossa, eu tenho que estudar esse troço, porque daqui a pouco eu me vi, além de fazendo a classe assessoria de imprensa, eu me vi lá colocando prego no palco, me vi, como é que está a bilheteria, né? Me vi nessa movimentação. Então, assim, nesse resgate também, porque de uma certa forma minha mãe fazia isso, sabe? E aí eu fui estudar, né? Fui fazer um curso sobre leis de fomento, né? E editais, até com a Sandra Pedroso, que é conhecida hoje em dia, também fala muito da coisa da prestação de contas, que é a parte mais complicada de um projeto, né? E depois fui maturando isso, fui convivendo com outras pessoas, né? E fui aprendendo sobre os editais, sobre a lei de fomento. Ai, sempre essa coisa difícil, burocracia, documentação, fazer orçamento, tocar a produção, né? Mas, assim, você vai fazendo naturalmente. Então, a empresa acabou caminhando com essa coisa de empreender na assessoria de imprensa, para instituições, seja para os criativos, para os profissionais liberais, e também olhar para os projetos culturais. Né? A gente, com o tempo, a gente fazia o projeto dos outros, né? Que eram chamados para assessoria de imprensa e para produção, para assistente de produção, para gerenciar o projeto, e chegou o momento que a gente começou a fazer os nossos projetos. Né? Porque eu tenho a expertise de fazer do outro, eu não posso fazer aquilo que me dá prazer também. Né? E aí eu comecei a trazer os meus projetos. Foi um movimento que já vinha um pouco antes da pandemia, e aí com a pandemia, a gente mais trancada, por mais que a gente, graças a Deus, a gente estava tocando trabalho, tinha cliente, a roda rodou na pandemia, né?
mas a gente começou a ter mais tempo para olhar para isso. Né? Então, hoje a gente tem projetos que a gente pode dizer, esses são os nossos projetos. Né? Então, a gente, ao longo da pandemia, a gente fez a Mulher na Literatura, que foram lives, né, quando estava presa em casa. Depois eu fiz o Olhar do Brasil, até com a Cacau Fernandes, né? Cacau Fernandes, nossa jornalista que faleceu, que era do Dia, fotógrafa, né, e com o Fernando Browne, né? Então, assim, depois a gente veio com o Richarles também, que é um outro projeto que está no YouTube, né? Até que a gente chegou, até tem aqui, ó, o Heranças, Dependência e Vida, que é um e-book que conta a história das heranças da independência, né, no Rio de Janeiro, que tem a ver com os 200 anos da independência, que é um livro que tem 246 páginas, né, um e-book, na verdade, gratuito, né, que ele pode ser, pode baixar, né, tá ali, tem um QR Code, tem o nosso site, depois podem acessar, herançadependenciavida.com.br, e a partir daí também nos abriu outras portas, sabe? Ele tem fotografia do Carlos Monteiro e o texto é do Ricardo Albuquerque. Né? Todo mundo já passou pelas redações do dia, né? Já foram fotógrafos em várias. Todo mundo, no final, a gente acaba se linkando. Né? Então, assim, essa construção, eu acho que empreender é construir. Né? E nesse meio caminho eu fui conhecendo pequenos empreendedores, porque eu também fui dar um curso chamado Gestão de Negócios Criativos, e aí a gente foi trabalhar essa parte de comunicação dentro do curso. Então, assim, tudo vai se somando, sabe? E são esses experimentar ao longo da carreira que nos traz o propósito de estar hoje. Né? Você vai experimentando várias coisas, bebendo várias coisas, isso eu não quero mais, isso eu quero, isso eu posso fazer melhor, e estamos aqui. Sim, agora, Eliane, uma coisa que a gente, para nós, estamos acostumados, mas o público, o grande público, não sabe. Como é fazer assessoria de imprensa, especialmente para projetos culturais? É mais complicado, é mais fácil, tem muito mais firulas para cumprir? Como é que é isso? Isso vai depender, né, Wagner? Depende também muito do projeto com quem você está conversando. Né? Voltando aqui para o nosso projeto Herança, Dependência e Vida, ele tinha como objetivo conversar com os países de língua portuguesa. Então, a gente foi extrapolando, né, a mídia nacional. Tudo depende do que você está focado. Se você tem então, eu conversei, eu fui dar entrevistas em veículos fora do Brasil, né, contando essa história. A gente tem mais de 1.500 downloads hoje em dia, vai fazer um ano ainda em abril, em países, a boa parte também tem países fora, né, de língua portuguesa, então Angola, por exemplo. Então, assim, mas a assessoria de imprensa ela tem que ser específica. Você tem que ter, tu fala, é só jogar nas coisas de cultura. Não, você tem que saber vender aquela cultura, sabe? Você tem que entender aonde aquilo realmente se encaixa. Eu acho que serve para a assessoria de imprensa como um todo também, sabe? A gente tem que saber com quem a gente está conversando. Né? E hoje em dia as coisas mudaram muito. Né? Então, assim, você tem, quando a gente começou, a gente tinha cadernos de cultura super fomentados nos grandes jornais, né? A gente falando de Rio de Janeiro, falando de São Paulo, Minas Gerais, no próprio Nordeste também. Né? O Nordeste hoje em dia até tem mais espaço para cultura, por incrível que pareça, do que o Sudeste. E aí, porque também a gente tem o eixo, né? Acaba que os projetos ficam nesse eixão aqui, Rio, São Paulo, né? Então, assim, se você pega essa cultura e extrapola, você olha para o Brasil como um todo, do Iapoque ao Chuí, você tem um movimento cultural grande, sabe? Então, assim, é fácil, é difícil, depende como é que você vai conversar, depende o seu viés cultural disso, porque eu acho que a gente tem que ter uma bagagem. A construção de um projeto cultural e de uma assessoria de imprensa projeto cultural, ela tem que ser baseada em algumas coisas. Né? Então, assim, o jornalista ele é muito indicado para fazer um projeto cultural, eu acho. O jornalista que tem base, tem conhecimento, né? A gente lá Sim. na faculdade, a gente estuda estética, a gente estuda cultura de massa, né? A gente estuda psicologia, filosofia,
Né? A gente passa por isso tudo. Eu achei que ia ficar louca na hora de psicologia, só que você falando. Mas, então, assim, eu acho que É o isso barato que, do jornalismo é esse. sem querer te interromper, mas interrompendo, vou mexer numa ferida aí que tá cada vez mais latente. Esses influencers aí que aparecem aí, que nunca passaram, nunca sentaram numa banco de universidade para querer ser comunicólogo, para fazer comunicação, ser repórter. Meu Deus do céu, não sabem que tem que fazer uma faculdade, tem que ter pelo menos um diploma. Não precisa mais de diploma, não, precisa estudar, sim. A gente faz. Eu acho assim, a gente tem o fenômeno Rede Globo, né? No carnaval desse ano, eu até fiz um vídeo lá na minha rede social, falando que eu acho que o influencer, ele precisa conhecer, né? Ele precisa ser influenciado antes de ser um influencer, na verdade, né? É, Então, é. você traz ele para a TV para falar, principalmente do carnaval carioca, caramba, o carnaval carioca é uma preciosidade, é história, né? Então, como é que você traz um cara que não consegue contar a história de alguma coisa, ou de alguma escola, ou de algum enredo? Vai ficando difícil. Ele teria que ter pelo menos um papagaio de pirata atrás dele explicando as coisas. Né? Outra questão que a gente traz aqui dos influencers, isso tem a ver também, a gente tem alguns clientes aqui em saúde, por exemplo, né? Então a gente tem essa geração Z é muito influencer, né? É muito influenciada essa galera, essa geração aí agora que está na ativa. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque querem vender tudo nas redes sociais, nos TikToks da vida, nos Instagrams da vida. Será que aquilo tudo é bom mesmo, né? A gente tem um dermatologista que bate muito nessa tecla, né, dizendo que o cara parece lá, sei que pode que a pele jovem fica ótima com as coisas, né? Tudo fica bom numa pele É. muito jovem. Mas também algumas coisas estragam as peles jovens e não tão jovens assim. Eu só acho que existe naquele assim, que o jornalismo vai morrer, a faculdade de jornalismo vai terminar, né, são tipos de discussões, da mesma forma que diziam assim, os livros vão terminar, os livros físicos, né, mas assim, eu acho que o jornalista, ele, a gente fala que é generalista, né, a gente quer falar de tudo, sabe, de tudo um pouco, mas a gente vai pesquisar isso tudo um pouco para dizer, e o influencer não pesquisa, ele diz aquilo que ele acha, né, quando ele usa. Então, assim, se você quer ser um influencer, que você quer ser um influencer de alguma linha, né, então você seja um médico, um nutricionista, que você vai para a rede social falar de nutrição, tá tudo certo, me influencia, me ensina coisas boas. Agora, uma pessoa que vem do nada diz, chá de banana emagrece, não sei o quê. Aí começa todo mundo a tomar alguma coisa, passa, você vai passar tão mal. Liane, eu vou dar uma paradinha de 30 segundos para os nossos comerciais aqui. A gente já volta já já com esse papo que está muito gostoso, que é essa história que você contar a sua história e da sua carreira profissional. A gente já volta já já. Bem, estamos de volta com o programa Wagner Salles Entrevista, entrevistando hoje a nossa colega e empreendedora da cultura e da comunicação, Eliane Bassano. Eliane, você fez cursos em gestão de negócios, certo? De negócios criativos. Assim, fazendo uma avaliação, valeu a pena, Eliane?
Então, na verdade, eu não fiz, eu dei aula, a gente criou, essa história é boa. Nós éramos 5 ou 6 amigos, né? Então tem a galera que tem um engenheiro de produção, tem um músico, 3 pessoas de comunicação e 4 de comunicação, e resolveu criar um curso chamado Gestão de Negócios Criativos, né? Porque a ideia era a gente vender a cultura da colaboração, né? Então, de uma certa forma, eu posso dizer que eu fiz também o curso, fiz como aluna, porque nós éramos 5 professores em cena, 5, 6 professores, dependendo da temporada, e a gente criava ali uma coisa na sala de aula, né? Então, a gente trouxe pequenos empreendedores, o curso começou numa engrenagem, depois ele foi criando outra engrenagem, no final só trabalhávamos eu, Daniel Zandoná e a Bia Maccabi, que era de Design Think, né? Que é um outro movimento. Então, a gente começou a conversar sobre pequenos negócios mesmo. Então, ali eu aprendi muito sobre o meu negócio, sabe? Sobre a gente poder trabalhar em colaboração também, né? Então, assim, eu tenho momentos que eu tenho que ser protagonista e eu tenho momentos que eu não preciso ser protagonista, o outro pode ser protagonista e está tudo bem, sabe? Aquela coisa de pensar no horizontal, né? Então, assim, foi um aprendizado. Eu não, assim, passei pelo Sebrae também, porque com essa coisa de projetos culturais você começa a conhecer coisas. Então, o próprio Sebrae também se estimula a empreender, né? Empreender, ele não é só construir, etc. É você também estar formalizado, você ter o seu CNPJ, né? Você poder passar sua nota fiscal, é você estar em dia com seus impostos, porque também para você ser proponente você precisa estar em dia com isso. Então, a gente falava sobre tudo isso no curso, sabe? Sobre documentar aquilo que você faz, sobre o caminho que você deve tomar com a sua empresa, sobre como é a comunicação. Então, aí você vem falar das redes sociais, você fala da assessoria de imprensa, como é que você faz para curar essa bolha da comunicação, senão você fica ali conversando com as mesmas pessoas. Então, assim, era sobre isso, né, o curso. E depois, assim, de 10 edições, eu confesso que eu aprendi muito e troquei muito com os alunos. E aí foi nesse momento que eu comecei a estudar essa coisa da conexão e da cronologia, que a gente estava conversando em off, né? Sim. E aí eu comecei a estudar isso, eu fui conhecendo as coisas, e aí eu me entendi. No que eu me entendi, eu podia levar isso para o outro, estimular isso no outro, né? Então, assim, eu comecei a entender por que eu gosto tanto de arte, porque, nossa, a arte estava ali na minha vida. Com 2 anos e meio, eu estava numa sala de balé. Com 2 anos e meio, eu ouvia música clássica, né? Eu tinha a sorte de fazer balé com uma pianista em sala, que antigamente era assim. Então, assim, é, depois ali eu fui para a escola, sabe? E chegou um momento da escola que eu estava de saco cheio da escola, porque eu achava aquilo tudo muito mecânico, porque é um problema da nossa educação. A gente está em movimento de uma educação dos anos 20 do século passado, né? E, né, várias escolas começaram a inovar. Então, eu sempre achei tudo muito monótono, sabe? Eu sempre quis buscar a coisa do inovar, criar em cima, né? Então, eu virava para a professora assim, nossa, aula de matemática, para que eu tenho calculadora? Eu não vou precisar mais do que isso na minha vida, entendeu? E também Sim. e vai estudando a história, eu amava história, geografia, mas ao mesmo tempo eu achava que a geografia que eu podia viajar pelo mundo, e esse é uma ânsia minha, sempre conhecendo as coisas em loco, né? E não, assim, se eu pudesse, eu estava relatando pelo mundo. Eu quando aquela coisa assim, vamos ali no seu pronto. Para mim, já estava ali na esquina, vamos embora, que eu quero conhecer saber como que é. Então, assim, então, a gente vai abrindo esse olhar. Aí você começa a conversar com esses empreendedores, sabe? E você aprende com eles quais são as dores deles, também são as minhas dores, sabe? Então, eu tive, assim, em 10 turmas, eu conversei com 400 alunos, sabe? Então, é muito interessante. E aí, a gente começa a entender dentro da sala de aula, o cara que vem fazer o curso aqui, ele não tem um negócio, ele pode estudar os objetivos, objetivos sustentáveis da ONU, desenvolvimento sustentável da ONU, né, as ODS, que são previstos para a agenda de 2030.
Então, vamos trabalhar em cima disso. Então, começaram a surgir projetos, ideias, empresas, né, que para a justiça, para a educação, para a reciclagem, né, para todos os 17 pontos, não todos exatamente, cada um tem que escolher educação, né, mas assim, justiça, mas saíram coisas muito interessantes, sabe? Então, assim, eu aprender junto. E eu acho que eu acabei me construindo ao longo desse período também. Foi uma pena que acabou que com a pandemia o curso se dissolveu, porque não fazia sentido ser online, né? Pode ser que a gente volte qualquer dia. Mas eu acho que é isso. E aí, de novo, eu estou comunicando, sabe? De novo, a gente está falando em sala de aula, a gente está contando nossas histórias, né? Entender essa nossa. Um pouco meio de psicologia também, é você entender suas conexões. Né? Então, assim, se desde pequena eu estava ali conectada com a arte, eu já ouvia música clássica, eu já estava ali, né, eu confirmava os tijolinhos da minha mãe lá na redação, né? Então, assim, não dava para fazer outra coisa. Quando você vai fazer aquele teste, né, de habilidade, não dava outra coisa, né? Então, assim, eu era teatro, balé, no máximo jornalismo para juntar esse troço todo, fazer alguma coisa. Então, assim, a vida é muito sobre isso, são sobre as nossas histórias, sobre empreender, né? É muito legal, assim, eu gosto muito de viver, né? Eu estou numa fase que eu estou muito feliz com aquilo que eu estou fazendo. Então, isso é muito bom, sabe? Muito satisfeita com o que eu estou fazendo. Você falou para mim, você falou, já sabe que você já falou anteriormente, você vem de uma família de empreendedores, né? A sua mãe, inclusive, teve uma confecção, foi representante de uma confecção muito Ela não famosa no foi Rio de minha mãe, Janeiro, não é isso? não foi minha mãe, a história é da minha Qual bisavó foi, paterna. qual foi até, qual foi? Minha bisavó paterna, a minha Ah, bisavó foi sua paterna, bisavó é, paterna, né? Que teve uma paterna, marca aí, teve uma marca de eu jeans, não é isso? isso, ela foi representante aqui no Rio de Janeiro da marca Íñiga, né? Então, A falando de Ínega. mulheres, e hoje, como é o Dia das Mulheres, né, todos os dias também, a minha bisavó, ela é uma grande referência na minha vida, né? Ela é uma mulher que saiu muito jovem da Bessarábia, né, que hoje é parte da Romênia, da Moldávia, ela ainda jovem lá, dizem que ela tinha já uma portinha na fazenda que ela vivia, ela já vendia aviamentos, né, já fazia esses concertos de roupas, né, a parte de alfaiataria, e aí ela chegou um momento que, infelizmente, ela teve que migrar, né, por uma questão de perseguição, minha família tem origem judaica, e aí no meio do caminho ela já veio para o Brasil, né, nos anos 20, né? Minha avó, a mãe do meu pai, é de 22, veio para cá muito pequenininha, e eles vieram para o Recife. Então, a Dona Alta, né, que todo mundo chama de Olga aqui no Brasil, mas a Dona Alta, né, de solteira Braunstein e de casada Chalfin, né, Braunstein que não é o laboratório, né, porque todo mundo pergunta, ela, nossa, eu até arrepiada de falar, ela chegou como imigrante, né, refugiada, para viver no Recife, né? Então ela viveu no Recife, ela foi mascate por um tempo, né? Então ela batia de porta em porta vendendo aviamentos, né? E depois ela teve até uma coisa de comida, né? Uma pensão. E aí foi viver um tempinho em Salvador, voltou para o Recife, mas quando a minha avó tinha perto de uns 15 anos, ela já estava no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, quando ela chegou aqui, ela abriu uma loja, assim, com várias costureiras e ela fazia roupas, que antigamente era muito comum, né? A roupa do final de semana, a roupa que você vai ou para a igreja ou para a sinagoga nas sextas-feiras, na igreja, né, no domingo. Então, era muito comum, né? Você não podia repetir a roupa. Então, na Tijuca tinha essa circulação na Madame Olga, que se chamava a loja dela. E aí, depois, com o tempo, as coisas foram mudando, acabou que veio a representação das calças íntegras, o jeans de Ipanema, então eu tinha lá todas as bermudinhas da Íntegra, eu já tinha na minha coisa. Eu convivi com essa avó muito querida, que a gente chamava de Boba, né, até os meus 10 anos de idade, mas a história dela é uma história que fica, sabe? Né, e ela vai ensinando para a família inteira. Então, assim, Sim. esse olhar de empreender, né? E aí a mãe do meu pai, também uma mulher que nos anos 50 já era uma mulher divorciada,
né? Ela se separou muito cedo do meu avô e ela foi estudar. Então, a minha avó se tornou uma das primeiras dentistas mulheres do Brasil, para o Dia das Mulheres. Então, assim, eu sempre fui ouvindo histórias, na parte de mãe também não é diferente, né? Todos nós sempre tivemos, assim, a comunidade judaica precisou se reinventar, né? Quando ela teve que se refugiar em outros países, né? E se reinventa até hoje, e é isso. Então, a gente vai aprendendo muito com as nossas histórias. Essa marca Ínega, né, foi muito ambicionada aqui no Rio de Janeiro, né, foi muito famosa no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, na época da ascensão, da grande ascensão do jeans, né? A Ínega era a marca, né? Eles criaram Agora, o stress, né? Eles que criaram aquele jeans de esticar o stress, que hoje é muito normal, né? E nega que já tinha isso. para fazer o corpo da. A Ínega é fantástica. E tinha um mercado publicitário aqui muito forte também. Bem, Uhum. mas nesse Dia Internacional da Mulher, você pode falar um pouco mais dos seus projetos, mas daqui a pouquinho. Você vai falar dos seus projetos agora, nesse começo de agora que começa realmente o Brasil começa a funcionar depois de passar do carnaval, né? E esse ano, já que estamos no ano bissexto, então você vai trabalhar muito mais um tempo. Mas daqui a pouquinho, a gente já volta aqui que eu já estou atrasado com o meu comercial. Já volto já já. Bem, estamos de volta com o programa Wagner Salles Entrevista, tendo a satisfação de entrevistar a nossa colega empreendedora, com vasto conhecimento na área de comunicação, Liane Vivassano. Liane, antes da gente ir para o comercial, eu tinha pedido para você falar aí dos seus projetos para 2024. O que está rolando aí, Liane? O que vem aí de trabalho aí? O que está bom? Bom, a gente segue no atendimento aqui da assessoria de imprensa, né? Que é o paga o boleto, né? Com as cartinhas motivacionais que chegam todos os meses, né? E a gente É o se carro-chefe, né? papo de segredo do que não tem motivação, de fato a praia. Mas, assim, fora isso, tem sempre projeto acontecendo, né? Então, a gente falando aqui da área cultural, é um ano que vão vir muitos editais por aí, a gente já vê uma movimentação, grandes editais acontecendo, tipo Petrobras, é um edital que abriu, que há muito tempo não acontecia para a cultura, eles abriram, inclusive, para outras questões de ecologia, de manutenção de oceanos, também outro edital que não é cultura, e agora eles vieram para um edital mais específico, e outras instituições também estão abrindo, fora os editais que são fomentados pela Lei Paulo Gustavo e pela Lei Aldir Blanc, né, que são de fomento direto, são aqueles editais que você se inscreve, ganha e recebe o dinheiro e realiza o projeto. Né? Tem alguns editais que são de fomento indireto que você precisa estar em leis como a lei ICMS e ISS, né, que são as leis culturais do Estado, do município e do federal. Né? Então, um exemplo seria a Petrobras, que te pede que coloque seu projeto numa lei Rouanet, especificamente, porque está usando aí a porcentagem federal que iria repassar para o governo federal de imposto de 3% a 4% e está investindo na cultura, graças a Deus. Né? Então, a gente aqui tem o projeto Heranças, que é esse projeto que já tem Independência e Vida,
e a gente tem começado a estudar algumas outras possibilidades, né? Entre elas, um desenho dos quilombos urbanos, que a gente foi descobrindo, principalmente com o censo de 2022, a sociedade quilombola foi mapeada, né, representando aí em torno de 4% da população brasileira, né? Então, a gente teve alguns resultados muito interessantes, né? Descobrimos que a maioria do Brasil é negra, coisas que, né, não se diziam, não se reconheciam, né? Então, assim, que bom, né? Que bom que a gente consegue isso, né? Então, assim, a gente sempre faz muitos estudos, sabe? Eu acho que uma coisa que, projeto cultural, Wagner, ele é uma coisa que você tem que estar documentando, você tem que estar estudando, você tem que fundamentar e saber vender, sabe? Vender, seja com um edital, seja quando você coloca numa lei de incentivo e vendê-lo para uma empresa abraçar e incentivar, né? Então, a gente tem um outro projeto aqui, que é o trio Malta, Suzano e Meireles, que é feito pelo Carlos Malta, Marcos Suzano e Alex Meireles, são nomes da música. Carlos Malta está aí sempre tocando com o Pife Moderno, que é um outro projeto dele, e já foram parceiros, os três já foram parceiros entre si, mas o sonho deles era tocar juntos assim. Então, Marco Suzano toca com Lenin e tantos outros, né? Já tocou com outros no cenário internacional, todos eles, né? O Alex Meirelles é de Cidade Negra, tecladista, e também já tem mais de 60 CDs gravados aí com a MPB toda e mais o universo internacional. Então, eles têm uma música dita como música surrealista, que também é uma modalidade que existe, que a gente foi pesquisar, né? O surrealismo não é só do Salvador Dalí, mas é bem Salvador Dalí nesse sentido, né? E ele mistura vários ritmos que jamais poderiam estar juntos numa mesma música, melodias que jamais poderiam estar numa mesma música, mas elas estão, né? Então, o interessante é que existe uma base musical e a cada show essa base vai ganhando instrumentos e vai ganhando outro ar, né? Então, Malta toca 27 instrumentos de sopro, então ele vai ali, e é muito interessante que eles estão sorrindo no palco, sabe? Quando a coisa é prazerosa. Então, a gente está com esse projeto, colocando aí alguns editais, né? A gente já fez um show de estreia para documentar, então, assim, é um projeto que a gente gosta muito, eles são ótimos, são incríveis. Já meu segundo projeto com o Alex Merez, a gente fazia canções letras com o Costa, que era um outro duo deles, que era saxofone e teclado. Então, assim, isso são coisas que a gente está mapeando fora os projetos que vão vindo, né? O Heranças é um Sim. projeto sempre em mutação, porque ele pode ser sobre várias coisas e não necessariamente só heranças do Rio de Janeiro. A gente está aceitando convites para contar as heranças do Rio. Eu não sei pensar daqui ali na esquina, eu sei pensar no globo, sabe? O globo terrestre, para mim, Sim. se arrumar uma navezinha e me mandar para Marte, eu também já estou indo na experiência, contando aí a experiência. Então, Por falar em experiência, não vou contar o teu tempo em profissional, não, pode deixar. Mas, falando de experiência profissional, qual a sua sugestão para o estudante que está concluindo o segundo grau e que pensa em entrar no campo da comunicação? Ainda vale a pena você entrar no campo da comunicação dos dias de hoje, Liane? Você acha que vale a pena? Eu já estou no fim de carreira mesmo, já acabei, já passou. Mas você acha que um garoto aí que está terminando o segundo grau pode entrar na área que vai conseguir viver de comunicação? como eu disse, a comunicação ela está muito atrelada à criatividade, né? Então, assim, quando a gente ia para a faculdade, a gente estudava comunicação social com habilitação em alguma coisa, né? Eu escolhi jornalismo, provavelmente você também, né? Publicidade, né? E aí eu Era pensei dividida, assim, né? eu acho, tinha publicidade de marketing, tinha. Então, eu acho que hoje a comunicação ela vem numa outra pegada, né? Ela vem numa pegada das redes sociais, ela vem numa pegada dos grandes portais.
né? Eu acho que tem uma galera, uma geração aí que está no mercado, e com todo respeito, não me xinguem, tem uma galera bem preguiçosa do corta e cola, e isso é uma coisa que a gente tem muito cuidado aqui na nossa assessoria de imprensa, que a gente realmente não manda um release, a gente manda uma pauta pronta, sabe? Então, se para cortar e colar, corta direito e cola direito, né? A gente tem aspas no nosso release, eu acho que acabou que o WhatsApp deixou todo mundo meio preguiçoso mesmo, porque produção de conteúdo fica a dever, a gente sabe disso, né? Então, assim, mas eu acho que tem um campo, é uma profissão de futuro, sabe? Daquela história das profissões do futuro, né? Eu acho que a tecnologia e a comunicação, elas podem andar juntos, né, com toda a história da É, inteligência artificial, que inclusive está sendo muito criticada, né, tem uma galera que já está recolhendo as coisas que foram feitas por inteligência artificial, né, os jornais, inclusive, portais. Então, assim, tem espaço, mas eu acho que a cabeça do século XXI, ela não pode ser uma cabeça de que vai esperar o telefone fixo tocar para uma redação ligar, né, porque eu acho que tem uma galera aí que fica esperando isso ainda. Né? Eu falo fixo porque, né, para uma coisa bem ultrapassada, né, que eu nem tenho mais telefone fixo. Então, eu nunca mais vai tocar. Então, aliás, hoje nem toca, né? Hoje apita o WhatsApp, né? Ou Telegram, as pessoas não ligam mais. Quando liga é porque pegou fogo. Né? Ou tem uma sim. intimidade ou quer te surpreender. Né? Então, assim, até meu pai mundo está disponível, o mundo está bastante moderno. Mas eu acho que tem espaço, sim, para essa comunicação. Né? Eu acho que se você sai com um propósito, aliás, eu acho que toda profissão, se ela tem um propósito, né, e um objetivo, é, a gente consegue ir. Agora, se você entra no mercado onde você não tem foco, fica muito difícil, né? Fica mais Ó, difícil, realmente. você Realmente. tem aí, você tem um âmbito, né, de canal. Você hoje compra uma televisão, ela é uma smart, ela te leva para a internet, ela te conecta com um canal, né? Você pode criar programas para streaming, você pode vender os seus programas, né? Você tem as lives, você pode se tornar um consultor desses influencers, né? Você pode arrumar o Ah, conteúdo das pessoas. Eu acho que agora é o seguinte, mas influência não, eu acho que influencer é bom também entender uma tendência, sabe? esses influencers aí estão querendo tomar o nosso lugar, né? Dizendo que são de comunicação, que são bons de comunicação. Eu acho que É bom, tem muito eles têm muito a aprender ainda para dizer que é profissional de comunicação, né? Agora, Liane, se você fosse se definir agora, de que forma você o faria? Quem é essa Liane? É tranquila? É, é, é mais encolerizada, né? Então, aí uma palavra que eu usei quando eu dava aula, de vez em quando eu dava aula em faculdade, né? Eu chegava com alguma palavra assim mais dicionarizada, mas de pouco uso. Então, os alunos ficavam é, enraivecidos comigo porque eu usava palavras pouco comuns do vocabulário deles, né? Então, eu acabei de usar agora, né? Enraivecidos, essas coisas todas, que eles não sabem o que é isso, pô. A gente. Eu falava nauseabundos, né? Já falava a palavra mais difícil. uma essência, te mandar uma missiva. Eu só não aceito, assim, para a gente aqui, né, para descontrair, eu só não aceito que os coleguinhas aí que voltaram a desenterrar algumas palavras que tinha lá na época do Jornal do Brasil, da década de 60, 70, que pô, já condenava, e os caras estão desenterrando tudo, e desenterraram a aeronave, desenterraram Mas o Jornal do Brasil já está hoje enterrado. tudo carro da polícia desenterraram viaturas. Meu Deus. Aí eu acabou, meu Deus do céu, o que
os caras estão fazendo? Daqui a pouco vão Wagner, o Jornal do Brasil está enterrado já. Não, mas a norma era para ser mais avançada. Aquelas coisas que o Jornal do Brasil condenava era para avançar, né, na comunicação. Aí os caras estão desenterrando. Né? Daqui a pouco vão desenterrar o nosocômio. O que é interessante é que antigamente a gente comprava, né, o manual do Jornal do Brasil, o manual do Globo, o manual da Folha, do Estadão, lembra que a gente É comprava? isso mesmo. E aí, quando eu comecei a assessora de imprensa, era assim, se eu ia sugerir uma pauta para o... A gente está falando disso, veio isso na cabeça. Para a Folha de São Paulo, eu ia procurar no manual como é que eles usavam certas folhas, como é que eles faziam as matérias, porque eu queria sugerir a coisa muito fechadinha, muito redondinha. O tijolinho do Globo tinha uma ordem de ser enviado, porque ele gostava que iria na ordem para ele publicar naquela ordem, para ele não se perder, tipo endereço, local, endereço, valor, horário, tem que ter todo o seu espaço, né? Então, assim, eu comprava os manuais para poder mandar tudo certo. Muito louco isso, né? Muito E louco. hoje em dia você corta e cola no WhatsApp, seja o que der. Mas e perdeu a qualidade, não tem mais qualidade. Você vê os textos são muito pobres, né? Pobres Com mesmo. velocidade. Uhum. Infelizmente, essa é a falha do jornalismo atual. Tudo bem que os caras lá atrás botaram o Jornal do Brasil, que foi pioneiro nisso, né, ainda na segunda metade da década de 50, justamente para popularizar a linguagem e torná-la mais rápida, né? Com a comunicação mais rápida. Né? Então, tirando algumas palavras que o jornalismo antigo usava e tudo, tal, né? Mas eu acho isso. Agora eu te fiz a pergunta, né? Assim, Quem vamos é a lá. Eliane? Então, vamos lá. A Liane é uma mulher, né, que está chegando aos 50 anos de idade e que resolveu achar que é muito legal fazer 50 anos. Antigamente eu não falava minha idade para ninguém, mas assim, eu comecei a achar super importante fazer metade de um século de vida, sabe? Eu sou uma mulher que às vezes parece que eu sou super agitada, mas eu sou vozinha calma, porque todos os dias eu acordo, todos os dias eu pratico a minha meditação de 20 minutos, eu tenho um prazer de tomar meu café da manhã para o meu dia começar bem. Né? Eu sou uma mulher que privo com o meu autocuidado, eu cuido da minha alimentação, eu cuido dos exercícios, eu faço exercício todos os dias, nem que seja meia horinha ali na esteira, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso disso para mover essa máquina criativa que eu sou, né? Eu sou uma mulher que olha para a sociedade, que entende que todos nós somos sócios de uma mesma sociedade, que procuro fazer todo o meu trabalho, ele tem um olhar social, ele tem um viés do todo, sabe? Porque eu acho que é para todas, para todos e para todos. Eu acho que a sociedade é muito maior do que muitas pessoas entendem. Eu vivo num condomínio e hoje eu resolvi me candidatar a conselheira comunitária desse condomínio, né? E virei vice-presidente dessa associação de moradores, porque meu desejo é entender um pouco mais sobre essas pessoas, né? Eu vivo num condomínio de 18 mil pessoas, então a gente tem um poder de voz maior que muitos municípios, maior do que 22 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, é um trabalho voluntário, além desse também, voluntário também, eu gosto de educação, então eu sou voluntária na Estácio Tom Jobim, da sociedade civil, para entender essa massa, para entender essa galera que está na universidade ainda, até para falar para eles, encorajá-los também, né? E sou uma mulher que mergulha na cultura, gosta da assessoria de imprensa porque está aprendendo todos os dias, seja com saúde, seja com instituições, seja com restaurantes, seja com o que acontecer, né? Já fiz assessoria de imprensa para a Marinha, para a Aeronáutica, trabalhei com o consulado da Holanda, então, assim, eu gosto do todo mesmo, sabe? Eu gosto de me sentir útil para a sociedade. E eu acho que o canal da comunicação e da cultura é o que a gente pode fazer de melhor para a sociedade, é ensinar. Eu acho que falta comunicação nos governos, falta comunicação
no meu condomínio, sabe? E é isso. Eu estou aqui para somar com a sociedade. Essa sou eu. Certo. Bem, estamos chegando ao fim do nosso programa. Você pode deixar uma Ah, mensagem. Que está chegando ao fim. Você pode deixar uma mensagem para as mulheres nesse 8 de março? Sabemos que a ideia de criar o Dia das Mulheres surgiu entre o final do século XIX e o início do século XX nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas feministas por melhores condições de vida e trabalho, e pelo direito de voto. A data foi incluída no calendário brasileiro em 1975, após o reconhecimento pela Organização das Nações Unidas. Então, você pode deixar essa mensagem para as mulheres? claro, com muito prazer. Eu quero dizer para as mulheres do Brasil e para as mulheres do mundo, né, porque eu acho que o poder da internet é esse, principalmente para as mulheres da África de língua portuguesa, é que nós somos mães, nós somos maternais, independente se temos filhos ou não. Nós somos muito mais, pensamos várias coisas ao mesmo tempo e fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Somos maioria no Brasil e talvez no mundo, eu não tenho esse dado, mas eu tenho quase certeza disso. A gente tem que usar a nossa voz, a gente tem que usar todo o caminho de voz. Quando eu disse que eu me coloquei ali como voluntária a ser vice-presidente, nunca ninguém foi vice-presidente da associação cercada de homens, sabe? Então, assim, tá na hora. A mulher está sempre muito mais disposta a aprender e a abraçar. Então, que possamos dar as mãos e que possamos seguir sendo felizes todos os dias. Você pode deixar o contato, seu contato aí para quem quiser, as pessoas quiserem falar com você, qual é o contato, como é que as pessoas falam com você? Como Então, é a que as gente está pessoas nas te redes sociais, a gente está nas redes sociais com @LV Comunicações, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e a gente no X a gente não vai tanto, mas a gente está lá no ex-Twitter, que agora é X da questão, enfim, né? A gente está nesse contato, a gente também tem, através desses contatos, a gente consegue conversar nos nossos, né, messages e directs, acho que fica mais fácil, @LV Comunicações. Ah, tá. Por exemplo, tenho o Telegram e não, nem uso. Telegram parece Também que estou lá no Telegram, né? Eu estou no Telegram, estou no WhatsApp, mas assim, vamos deixar o @LV Comunicações, que aí a gente já conecta com todo mundo, vai seguir a gente, já conhecer o que a conecta com gente todo mundo, faz, perfeito. o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente fala. Toda terça-feira tem um vídeo meu falando sobre alguma coisa, ou observando alguma coisa. Eu acho que eu também sou uma grande observadora, sabe, das coisas, do mundo. Tá bom, Eliane. Muito obrigado por sua participação aqui, por você se dispor a vir conversar com a gente, né? Porque hoje é cada vez mais difícil você encontrar pessoas que saibam falar, pessoas que saibam se expressar e falar das coisas delas, né? Então, meu telefone aqui resolveu tocar aqui, já do fim, mas, é, mas a gente está chegando ao fim. Muito obrigado mais uma vez. E a gente vai se falando aí pelo Jornalistas RJ, né, que tem aquele grupo famoso lá, que tem gente, o grupo do pessoal que troca muita informação por texto. Eu acho barato isso, pessoal lá. Ninguém bota aqui só, áudio, não, é só texto. Teve um maluco lá que estava botando um maluco lá que estava botando alguma bobagem lá, já foi, praticamente foi expulso. Mas, Mas é assim, isso aí. é muito bom trocar, sabe? Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço. É, dizer que eu tenho um grande afeto com os países de língua portuguesa, porque nós não somos só nós que falamos português, e aqui, assim, Sei. é um grande carinho que eu tenho. Então, super beijo, Wagner, muito, muito obrigada. Um beijo em todos e todas que estão nos assistindo. Tá bom, muito obrigado. E na semana que vem nós estaremos de volta aqui com mais um Wagner Salles Entrevista.
um bom fim de semana, uma boa sexta-feira, que ainda é sexta-feira, um bom fim de semana e até mais. Um abraço, gente.